Fala galera, estamos de volta aqui, professor Ariel Costa, professor de Geografia. Passamos alguns tempos aí, né, afastado, mas estamos de volta com assuntos atuais sobre a geopolítica, as tensões mundiais que estão acontecendo por aí. Então, o que muita gente tem me perguntado, professor, por que está essa tensão entre Rússia e Ucrânia? O que está acontecendo? A Rússia vai invadir mesmo a Ucrânia? Qual o motivo? O que levou a Rússia a querer guerrear contra a Ucrânia? Aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Só que aí antes você vai lá, tá? Vai ali, se inscreva no nosso canal, dá um likezinho bacana para ajudar o professor aí, tá? Então veja bem, por que a Rússia quer invadir, né, a Ucrânia? Pensa num assunto, né, que todo mundo quer saber. Então, para que você possa entender, essa tensão entre os dois países, ela é antiga, tá? Para entender melhor o conflito, é necessário saber que a Ucrânia, ela faz fronteira ali com a Rússia e a União Europeia, tá? É como se fosse uma entrada. Então, o país do leste europeu, ele é enxergado como o quintal russo, como se fosse o quintal da Rússia, né? Pelo governo Putin, Vladimir Putin, porque possui grande população étnica russa e estreitos laços sociais e culturais com a Rússia, até porque a Ucrânia, ela fazia parte ali da antiga União Soviética, tá? Então a cultura, a etnia, os laços sociais são muito parecidos. Então veja bem, a crescente tensão entre os dois países despertou olhares do mundo todo, né, para esse conflito entre os dois países. E o principal ponto da disputa, que muito se vê, né, está na organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a famosa OTAN, tá? Da qual a Rússia deseja que o Ocidente prometa que a Ucrânia não fará parte. A Ucrânia quer fazer parte da OTAN e a Rússia não tem interesse que a Ucrânia faça parte dessa organização, tá? Então diversos países já entraram nessa questão aí, justamente por conta do fato de que os desdobramentos da tensão podem acabar em risco à estrutura de segurança de toda a Europa. Então veja bem, aí professor, mas o que é a OTAN? Por que a Ucrânia quer entrar na OTAN? A OTAN, pessoal, é a organização que atua como uma aliança de segurança coletiva com o objetivo de proporcionar defesa mútua por meios militares e políticos. Então, quando você assiste o jornal que vê aí, por que a OTAN está enviando navios de guerras, aviões de guerra, armamentos lá para a Ucrânia, tá? É porque fica na divisa ali. Tá? Então, veja bem, a OTAN ela foi fundada em 1949 com o objetivo, em primeiro lugar, de atuar como um obstáculo à ameaça de expansão soviética na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Tá? E, além disso, os Estados Unidos viram como uma ferramenta para impedir o ressurgimento de tendências nacionalistas na Europa e promover, lógico, né, a integração política no continente. Então, veja bem, logo que encerrou a Segunda Guerra Mundial, ficou aquela briga entre os Estados Unidos e Rússia. Estados Unidos com o capitalismo, União Soviética com o socialismo. Então, os países que eram capitalistas, os Estados Unidos, de certa forma, protegia, assim como a União Soviética também com os países socialistas. Aí, quando os Estados Unidos criou a OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que hoje tem cerca de 30 países que fazem parte desse tratado. Aí, na época, a União Soviética também criou, né, respondeu à OTAN e criou a sua própria aliança militar com cerca de 7 outros estados comunistas do leste europeu em 1955. E o nome desse tratado que a Rússia criou foi o Pacto de Varsóvia, tá? Só que logo, né, com a queda do Muro de Berlim e com a subsequente colapso da União Soviética em 1991, abriram caminho para uma nova ordem de segurança pós-Guerra Fria ali na Europa. Tá? Então veja bem, por que a Rússia quer invadir a Ucrânia mesmo? Voltando ao
o assunto pertinente da hora, tá? Então veja bem, apesar do tema em alta nos últimos dias, telejornais, todo mundo falando a Rússia vai invadir a Ucrânia está invadindo a Rússia, o negócio é esse. Então isso, a Rússia continua negando que não esteja planejando uma invasão na Ucrânia. Então veja bem, o estimado até então é que Moscou, a Rússia, possui cerca de 100 mil soldados nas proximidades da fronteira entre os dois países. Mas se a Rússia não quer invadir, não quer guerrear contra a Ucrânia, para que enviou 100 mil soldados ali na divisa do país? Né? Então vai saber. Mas só que é o seguinte, a Rússia ela quer estabelecer uma nova lógica de segurança na região que retire a ameaça de forças da OTAN. Tá? Ela está se sentindo ameaçada, por isso que ela está fazendo isso aí. E próximo às suas fronteiras, como uma eventual entrada dos ucranianos no clube dos 30 países que fazem parte da OTAN. Esse é o medo da Rússia, que a Ucrânia entre para a OTAN e como faz divisa ali, como se fosse a entrada principal, tá? Entre os outros países com a Rússia, e tem medo de ficar aberto, como se fosse um leque. Tá? Lembrando que Napoleão, quando invadiu a Rússia em 24 de julho de 1812, entrou por onde? Pela Ucrânia. Da mesma maneira, Hitler, né, quando invadiu a Rússia em 22 de junho de 1941, em plena Segunda Guerra Mundial, ele entrou por onde, menino? Entrou também pela Ucrânia. Então a Ucrânia é como se fosse um portão principal. Você pode observar no mapa aí, tá? É como se fosse o portão principal de entrada para a Rússia. E esse é o medo da Rússia. Por que a Ucrânia não faz não faz parte do Pacto de Varsóvia, que é de interesse da Rússia, mas quer fazer parte da OTAN, que é de interesse dos Estados Unidos e outros países europeus? Tá? Esse é o medo da Rússia. Então veja bem, essa situação histórica faz com que a Ucrânia se transforme nesse conceito de Estado tampão, tá? Uma região de proteção russa, como se estivesse tapando que os inimigos adentrassem, né, para tirar os interesses ali da Rússia. Mas veja bem, pessoal, segundo a OTAN, é o maior deslocamento que se tem visto nos últimos dias, tá? Deslocamento russo no vizinho desde o tempo em que ambos os países faziam parte da União Soviética, tá? O Império Comunista, que faleceu em 1991. Já a Ucrânia se mantém em estado constante de exercícios pontuais desde o começo que essa crise iniciou, tá? Também para efeito de propaganda de prontidão aos aliados ocidentais, com fotos divulgadas, tanques de guerra, soldados, tá? Então, da mesma maneira que a Rússia está enviando soldados para a fronteira com a Ucrânia, eles estão falando, não, nós não queremos atacar, é apenas um treinamento de guerra, apenas um exercício. Aí a Ucrânia também enviando soldado, bate foto e filme para dizer que não estão mortos. Ó, nós estamos vivos, estamos treinando também. Qualquer invasão nós estamos prontos para a guerra, tá? Mas ambos os países dizem que não estão guerreando, é apenas um treinamento. Que treinamento é esse? 100 mil soldados treinando, menino, o negócio tá feio. Então o presidente russo, segundo o Kremlin, né, Vladimir Putin, diz que todos vão embora após 10 dias de exercícios. 10 dias de exercício. Pode ser, né? Mas o fato é que será um período de alta tensão em toda a Europa, dado que não é preciso muito, né, para transformar uma simulação em realidade. Os caras estão treinando, agora vamos transformar esse treinamento em realidade. Solte a guerra. Então veja bem, outras pessoas defendem a teoria porque a Ucrânia também é muito rica em gás natural, petróleo, e a Rússia quer tomar esse poder, tá? Mas o principal fato, como eu acabei de explicar aqui para vocês, é o portão de entrada entre a Ucrânia e a Rússia. Ucrânia, fazendo parte da OTAN, está se aliando a quem, menino? Aos Estados Unidos e os seus aliados, deixando a Rússia com seu Pacto de Varsóvia de lado. Portanto, o portão fica aberto. Napoleão invadiu, Hitler também invadiu,
entrando pela Ucrânia. E a Rússia tem medo de uma nova entrada em seu país através da Ucrânia, com apoio dos Estados Unidos da América. Valeu, pessoal! Até uma próxima aula, até um próximo assunto muito importante que iremos tratar. Abraço a todos!